Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Irmãos, esse texto foi utilizado durante muitos séculos e ainda continua sendo utilizado como a base da doutrina do anjo da guarda. Porque quando o Senhor Jesus diz que se alguém faz tropeçar os pequeninos e os despreza, os seus anjos estão na presença de Deus intercedendo por eles. Alguns veem aqui aquela ideia de que cada um de nós tem um anjo que desde quando você nasce, ele te acompanha intercedendo por você diante de Deus. Eu creio que não seja exatamente isso que o Senhor Jesus quer dizer, mas ele quer dizer que de fato os anjos intercedem por nós na presença de Deus. A palavra de Deus diz que os anjos eleitos, os anjos bons, eles são servos de Deus e mensageiros de Deus a nosso favor. E que eles cumprem papéis e tarefas que Deus dá a eles a respeito da relação do próprio Deus e até mesmo da revelação que Ele tem para conosco. Por exemplo, Deus enviou o anjo Rafael para que viesse conversar com Daniel no momento em que ele estava orando lá no Antigo Testamento. Depois Ele envia o mesmo anjo para anunciar a Maria que ela será a mãe de Jesus. E Hebreus diz que esses anjos são mensageiros de Deus a nosso favor. Nós não sabemos muito a respeito do que os anjos fazem. Na teologia, a angiologia não é tão desenvolvida assim, porque a Escritura não traz muitas informações. Mas o que ela nos informa é que, assim como nós adoramos a Deus, os anjos também adoram, e eles adoram continuamente, e que eles nos servem de acordo com os propósitos de Deus. Nós ouvimos histórias a respeito dos anjos, algumas muito interessantes, outras testemunhos pessoais de pessoas a respeito de como que talvez eles apareçam entre nós. Uma vez eu ouvi a história de um pastor presbiteriano independente, ele tentando explicar como que esses anjos atuam no nosso meio. Ele disse que um certo amigo dele estava no metrô no Rio de Janeiro. E quando o metrô parou e as portas se abriram, uma pessoa simplesmente agarrou o seu amigo, puxou para fora do vagão, lhe abraçou e disse: que saudade de você, vamos ali tomar um café, eu vou te pagar um café hoje. E ele nem sabia quem era o cara. Levou para a lanchonete, conversando com ele sem entender: vou perder o trem, e o trem saiu. E o trem explodiu assim que ele entrou dentro do túnel, e houve um acidente. E o homem disse que ele apenas olhou para o túnel, o clarão que vinha lá de dentro, e olhou de novo para o homem que não estava lá mais, tinha sumido. Esse pastor disse: eu creio que essa é uma forma de anjos aparecerem para conosco. Quem já leu o livro Este Mundo Tenebroso, que para filme de Hollywood seria excelente, mas para fazer nossa teologia nem tanto assim, é mais ou menos por esse caminho que eles andam. A Bíblia diz que os anjos vêm a nós. A Bíblia diz que às vezes eles se tornam visíveis diante dos nossos olhos. A Bíblia diz que Abraão, até mesmo sem perceber, hospedou 3 deles. E Ló também hospedou 2 deles. E que um daqueles 3 aos quais Abraão hospedou era o Senhor Jesus antes da sua encarnação, porque Abraão o adorou. E a Bíblia diz que aquele anjo do Senhor que estava lá na fornalha junto com os amigos de Daniel e que conduziu o povo de Israel no deserto, e que é o único anjo que é chamado de o anjo no Antigo Testamento, e que é o único anjo que aceita que alguém se prostre diante dele para adorá-lo, seja o Senhor Jesus antes da sua encarnação. E a Bíblia diz que estes anjos, estes que servem ao Senhor Jesus, também nos servem. E o Senhor Jesus coloca isso como um dos pontos importantes para nós entendermos que cuidar das nossas crianças também é sério. Mas há um outro ponto que é esse que eu gostaria de enfatizar neste momento, é o versículo 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido.
palavra do Senhor Deus, ela é muito clara quando diz que todos nós, sem exceção, somos pecadores, inclusive as nossas crianças. Tem pai que parece que não entende isso. Tem mãe que parece que demora muitos séculos para entender isso. O seu filho é pecador, ele erra, ele nasceu perdido. É lindo, é bonitinho, quando ele dá aquelas gargalhadas, não tem coisa mais maravilhosa para a gente ver. Na internet, os vídeos que tem crianças rindo são os mais assistidos, milhares, milhões de pessoas assistem, mas a Bíblia diz: não se engane. Davi já dizia: eu nasci na iniquidade, eu nasci pecador. Nossas crianças são pecadoras, elas precisam do Senhor Jesus tanto como nós. Eu fui criado num ambiente do catolicismo romano. Quando comecei a estudar em 1975, com 7 anos de idade, eu estava dentro daquela doutrina que dizia que as crianças não pecam. E eu me lembro quando, numa aula de ensino religioso, na 2ª série, em 1976, a nossa professora disse que as crianças não pecam até os 7 anos de idade. E foi a primeira vez que eu me senti pecador, porque eu tinha acabado de fazer 8. Foi o dia que eu decorei João 3,16. Foi nesse dia que esse versículo foi apresentado para mim. Crianças não pecam, elas são tão lindas, mas elas pecam. Basta você ser professor no nosso escola dominical 5 minutos para você ver o tanto que elas são pecadoras. Elas pecam. Criança mente, criança trapaceia, criança engana, criança dissimula e chora muito para poder ganhar presente. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus veio salvar o pecador e as nossas crianças estão incluídas nesse processo. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus nasceu como uma criança, viveu como uma criança, cresceu como uma criança, e a Bíblia diz que em toda a sua vida ele foi puro, porque ele viveu para obedecer e cumprir a lei em todos os estágios da vida humana, a fim de resgatar-nos dela. Se as crianças são pecadoras, então elas precisam do Evangelho tanto quanto nós. E essa é uma das razões porque a nossa escola dominical, metade dela, 50% dela é dedicada às crianças. Nós temos, nas nossas distribuições de sala, metade das salas são separadas para o departamento infantil, para que elas possam conhecer o Senhor Jesus. A igreja cria programas de culto doméstico, a fim de que os pais possam ter instrumentos para falar de Jesus às suas crianças. E o Senhor Jesus instituiu a ceia, para que visivelmente o Evangelho pudesse ser retratado também diante dos olhos das crianças. Há um texto em Deuteronômio que diz que quando a Páscoa era celebrada, uma criança levantava-se e perguntava assim: pai, o que quer dizer isso? E então o pai começava um discurso: Arameu andou errante pelo deserto, e Deus andou com ele, e explica toda a Páscoa e tudo o que aconteceu, para que a redenção, a salvação de Deus fosse inculcada no coração das crianças. Quando nós celebramos a ceia e não gostamos muito que as crianças estejam separadas de nós nesse momento, e as crianças começam a puxar a nossa calça, o vestido da mãe, falar assim: mãe, por que eu não posso comer dessa rosca aí? Você vai explicar por que ela não pode nesse momento, e partindo daí, falar de Jesus para ela. Algumas pessoas ficam preocupadas com a celebração da ceia num culto onde tem muitos visitantes. Mas a palavra de Deus diz: todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia, de certa forma, ela nos obriga a evangelizar, porque nós vamos falar de Jesus, nós vamos dizer o que Ele fez por nós, e vamos dizer como que nós o conhecemos e como Ele se deixou conhecer por nós, e isso diante dos olhos das nossas crianças.
para que elas possam crescer no caminho do Senhor, para que elas possam aprender a verdade de Deus e a revelação de que o homem é pecador, e enquanto o homem não se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida para Jesus, ele está perdido. O fato de nós trazermos as nossas crianças à igreja não resolve esse problema. Nós precisamos falar de Jesus com elas. Nós precisamos abrir a Bíblia com elas e para elas. Nós precisamos nos certificar de que elas estão aprendendo a ler as Escrituras por elas mesmas. Porque quando nós formos chamados à presença de Deus, é muito mais provável que elas ficarão do que nós para falar de Jesus na próxima geração. O comum é que os idosos sejam chamados à presença de Deus primeiro. É muito triste quando um pai tem que enterrar o seu filho. É claro que quando um filho enterra o seu pai também é muito triste, mas é muito mais triste quando um pai com os cabelos brancos sepulta o seu filho primeiro, porque não haverá uma próxima geração daquele clã. Esse é o entendimento bíblico. Por isso, nós precisamos nos esforçar zelosamente para que as nossas crianças, não somente aqui na igreja, mas os nossos lares, conheçam o Senhor Jesus. Porque assim como é possível um adulto se afastar do Evangelho, é possível sim uma criança que aprendeu tudo na escola dominical também se afastar do Evangelho. É possível. E nós batizamos crianças não para que elas sejam salvas no batismo, mas para que seja claro de que elas fazem parte do povo de Deus, assim como nós fazemos. As crianças da igreja, aquelas que são batizadas, são membros da igreja. Quando nós apresentamos a estatística do crescimento ou decrescimento da igreja no final do ano ao presbitério, nós temos os membros comungantes e os membros não comungantes. A igreja presbiteriana é das poucas igrejas em que as crianças são levadas em conta no que diz respeito às bênçãos de Deus. E isso é espiritual. Elas fazem parte do corpo de Cristo, porque no Novo Testamento o batismo significa tudo aquilo que a circuncisão significava no Antigo Testamento. E a circuncisão era o sinal e era o selo de que aquele israelita fazia parte do povo de Deus. O batismo com água aplicado a uma criança é sinal e selo de que as crianças fazem parte do povo de Deus. E este é um ensinamento, irmãos, que a igreja nunca pode deixar de lado, de que nossas crianças são pecadoras, mas de que a salvação também é oferecida a elas. E uma criança muito pequenininha pode sim entender o Evangelho, se ele for explicado apropriadamente para ela, e entregar sua vida para Jesus. E eu me lembro de uma criança que para mim foi um pai espiritual, e eu termino essa pequena mensagem dando testemunho. O nome dele era Timóteo Titicombe. Já contei aqui deste púlpito a história desse irmão algumas vezes. Quando eu conheci Timóteo, eu tinha 13 anos de idade e ele tinha 7. Eu o vi na porta da igreja 2 ou 3 vezes. Ele era filho de um missionário de Ad Socorro. E houve um retiro da Liga Juvenil da igreja. E havia conselheiros e eles colocaram aquelas boias de caminhão, 4 crianças em cima de cada uma, para ficar ali boiando no riozinho. E os monitores estavam acompanhando, e a boia ficou presa em um toco escondido debaixo d'água. Ela rodou e os 4 caíram dentro d'água. O que caiu mais perto da margem foi Timóteo. E o irmão que estava ali monitorando foi rapidamente a buscá-lo. E ele diz: eu não, salvo o meu colega, porque ele não conhece Jesus. E o monitor então deixou o Timóteo, pegou o coleguinha, e o Timóteo afundou e não voltou mais. Ele foi encontrado algumas horas depois, preso num toco debaixo d'água. A igreja chorou muito aquela morte, mas aquele menino é um pai para mim, porque ele disse uma frase: a mim não,
Mas a ele que não conhece Jesus, eu conheço. E se Deus me deu o privilégio de reconhecê-lo lá no céu, vai ser muito bom viver a eternidade ao lado daquele menino, porque ele já está lá, nos esperando. Vamos orar.